Fala galera, beleza? Continuando aqui na parte de urbanização, vamos falar um pouco agora de planejamento urbano, que é a parte boa da urbanização, né? Se for bem adequado, se for bem feito, é o que pode melhorar aí a qualidade de vida da gente dentro das cidades. Tá? Então, para a gente falar de planejamento urbano, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, voltar em 2001, no final do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi sancionada a lei do Estatuto das Cidades, tá? Uma lei de 2001. Essa lei ela dava uma participação popular maior nas decisões do planejamento urbano. Tá? Então, essa lei falava que no planejamento urbano, no que fosse ser pensado para daqui a alguns anos, como que eu quero a cidade daqui a alguns anos, a participação popular tem que ser ouvida. Né? E aí, uma das obrigatoriedades do Estatuto da Cidade é a criação do plano diretor para cidades com mais de 20 mil habitantes. Tá? O que é o plano diretor, galera? O plano diretor é um instrumento que as prefeituras das cidades com mais de 20 mil habitantes têm a obrigação de elaborar, tá? Visando, falando como que vai ser o planejamento da cidade para pelo menos 10 anos. Como que a cidade está agora, e como que eu quero que ela seja daqui a pelo menos 10 anos. Isso é um plano diretor. Tá? E pelo Estatuto da Cidade, para a gente elaborar esse instrumento, para a gente elaborar o plano diretor, eu tenho que ter participação popular, eu tenho que ter audiências públicas, eu tenho que fazer com que a população, principalmente dos bairros mais afetados pelo plano diretor, seja ouvida. Tá? Então, ó, plano diretor, vamos dar um exemplo. Eu tenho, suponho um plano diretor aqui de Rio Preto, eu vejo como está a cidade agora, em 2020, tá? Quais são as áreas mais densamente povoadas, quais são os grandes gargalos da mobilidade urbana, né? As áreas de proteção ambiental, e aí eu vou ver como que eu quero que essa cidade esteja em 2030, 2040, 2050. Tá? Então, eu estou no ponto A, vou para o ponto B, né, 2040, 2050, ou no mínimo 2030. Né? E o que eu preciso fazer? Quais instrumentos eu preciso fazer para chegar nisso? Para chegar onde eu quero? Então, por exemplo, suponha que eu estou elaborando aqui o plano diretor de Rio Preto e falei, olha, tem um grande fluxo de deslocamento diário das pessoas, sei lá, de um bairro da Zona Norte para o centro todos os dias. Gera um grande problema de mobilidade urbana. Eu quero desenvolver naquela área da Zona Norte, por exemplo, um, um centro comercial, algo que estimule as pessoas a trabalharem naquela região, evitando grandes deslocamentos, tá? Diminuindo assim congestionamento, melhorando a mobilidade urbana. Tá? Então, isso pode estar escrito no plano diretor. E aí eu vou ver o que eu posso usar, quais instrumentos eu posso usar para chegar nesse resultado. Tá? Então, além disso, eu poderia ter também em relação a áreas ambientais, quais áreas vão ser preservadas, quais áreas não vão ser preservadas, quais áreas estão aptas a imóveis residenciais. Eu posso no plano diretor falar, esse bairro é só para imóveis residenciais, ou esse bairro é misto, pode ter tanto residencial quanto comercial, ou esse bairro é só para áreas industriais, só para grandes indústrias. Ou eu posso falar, inclusive, nesse local aqui não pode haver construções. Né? Se for, por exemplo, uma encosta, se for uma área sujeita a deslizamento de terra, eu posso simplesmente determinar, aqui é irregular qualquer tipo de construção. Tá? Tudo isso vai estar constituído no plano diretor. Tudo bem? Então, ó, pelo menos 10 anos. Pelo menos 10 anos. Infelizmente, muitas prefeituras não levam a sério o plano diretor. Eu acompanhei muito a elaboração do plano diretor de São Paulo. Foi numa época, acho que 2012, se não me engano, 2012, 2013. Foi uma época que eu tinha um interesse maior por essa área, né? Fazia alguns estudos nessa área.
E na época o prefeito de São Paulo, né, que era o Gilberto Kassab, ele tinha que ser aprovado o plano na gestão dele, porque era obrigatoriedade, né, para aquele prazo, e ele postergou e acabou não aprovando o plano diretor. Né? Teve que ser aprovado nos governos seguintes, aí já com atraso, né? Teve que ter a participação popular, tinha audiência, algumas audiências públicas eram transmitidas pela internet. Tá? É claro que muita gente nem sabia que estava rolando essas audiências, mas elas existiam. Prefeituras, algumas, né, acabam nem levando a sério. Isso a gente está falando de São Paulo, uma cidade com 12 milhões de habitantes, uma cidade que tinha que levar muito a sério o plano diretor. Tem um plano diretor muito bem elaborado, o zoneamento e tal, mas demorou, ele atrasou. Tá? É um exemplo dos melhores planos diretores atuais na cidade de São Paulo. Mas outras cidades, né, cidades médias, cidades pequenas, né, com uma população pouco acima de 20 mil, acabam nem levando tão a sério o plano diretor, o que é uma pena. Né? Você acaba perdendo essa visão de longo prazo, aí de 10, 20 anos. Como que a gente quer a cidade para daqui a 10, 20 anos? Olha que instrumento legal que a gente tem, né, para tentar pensar a cidade no longo prazo. Tá? E aí a gente tem na Constituição Federal, na nossa Constituição Federal promulgada, né, em 1988, a gente tem alguns artigos, se não me engano 182, que fala da função social da propriedade. Tá? Então muita gente pensa, eu comprei um imóvel, eu tenho o direito de fazer o que eu bem entender com ele. Eu comprei um terreno, eu tenho o direito de fazer o que eu bem entender com ele. Aí não é bem assim. Você tem o direito, mas ele não é absoluto. Ele não é 100%. Tá? Então, por exemplo, se no plano diretor fala que naquela área as construções deverão ser residenciais, você não pode construir um comércio. Você não pode fazer um comércio naquela área. Você tem que seguir o seu imóvel, tem que seguir a sua propriedade, tem que seguir a função social determinada no plano diretor. Tá? Então se fala, ó, aquele bairro é residencial. Então é residencial, você não pode construir uma empresa, não pode construir uma indústria. Tudo bem? Isso é a função social da propriedade. Olha, muitas vezes também isso aqui pode impactar na questão da especulação imobiliária. Tá? Se eu tenho uma área dotada de infraestrutura, dotada de transporte, dotada de saneamento básico, e eu compro um terreno, deixo lá o terreno parado para especular, para daqui a alguns anos eu vender a um preço maior, a prefeitura, veja, é uma área residencial, tá? A função social, a função dos imóveis naquela área é moradia. É moradia. E o que eu estou fazendo? Eu estou especulando. Eu comprei um terreno lá, estou esperando valorizar para vender mais caro. O meu terreno, que está lá parado, não está cumprindo a função social. Tá? Eu posso, inclusive, perder aquele imóvel, perder aquela propriedade. Tá? Claro que eu vou ter que ser indenizado, vou receber da prefeitura e tal, né? Mas eu posso, isso está expresso no plano diretor, está expresso na Constituição Federal. Eu posso sim perder aquela propriedade se eu ficar, por exemplo, especulando numa área cuja função social é a função social de moradia. Não está cumprindo a função social da propriedade. Tá? E outro ponto também, né, que como a gente pode ver que a propriedade não é absoluta, eu não posso simplesmente construir, por exemplo, mesmo que seja numa área residencial, eu não posso construir um prédio. Né? Eu tenho que fazer todo um estudo de impacto de vizinhança para ver como que o trânsito vai se comportar se eu construir um prédio naquele lugar, para ver se vai ter infraestrutura para atender com água encanada, com coleta de lixo. Tá? Não é tão simples, galera, a gente pensar numa cidade. Às vezes a gente pensa, vou lá, simples assim, construir um prédio. Não. A gente vê muita construção aqui em Rio Preto, tem todo o impacto na vizinhança, tem todo o impacto na cidade. Tá? Eu morei um tempo, quando eu estava em Brasília, eu morei um tempo numa cidade satélite chamada Águas Claras. Era uma das únicas regiões de Brasília que podiam prédios elevados, tá? Prédios residenciais
aí de mais de 20 andares, o prédio que eu tinha, eu morava no 16º, acho que tinha 23 andares, se não me engano. Então era uma região com muito prédio. O congestionamento era enorme ali naquela região, tá? Mas tinha ali o que aliviava, tinha um metrô que passava bem no meio daquela área. Então, assim, tem que ter todo o impacto, aliás, tem que ter todo um estudo para analisar esse impacto ambiental, esse impacto na mobilidade urbana, impacto na infraestrutura. Então, não é tão simples. E como que a gente vai ver isso? Através do plano diretor das cidades. Esses instrumentos que vão tentar fazer com que a gente viva numa cidade cada vez mais adequada, né, à população como um todo, uma cidade cada vez mais democrática. Tudo bem, galera? Qualquer dúvida, já sabe. Aquele abraço.